Né? E não deu para trazer ela no tempo que a gente ficou em Maringá. E Deus me deu ela de presente, essa é a verdade, porque ela veio para cá para falar para os nossos professores aqui da Regional Oeste de São Paulo, aqui no SEBESP. Pastor Eli trouxe ela para cá. E quando eu fiquei sabendo, é claro, eu fui correndo no Eli, falei: Eli, eu quero a Jaqueline lá na igreja. E o Eli foi generoso e ele fez um jeitinho aí para eles estarem conosco. Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Eu sei que você já está sendo bênção. Não é na vida do estado do Paraná nem do estado de São Paulo, não, irmãos. Nós estamos aqui diante de uma mobilizadora, coordenadora nacional da Junta de Missões Nacionais para a evangelização das nossas crianças no Brasil. E ela tem a incumbência de preparar os nossos professores, né, para abençoar a vida das nossas famílias através das nossas crianças. Então, serão sempre bem-vindos aqui nesse lugar, tá? Deus abençoe. Deixa eu pegar um microfone para você aqui. Fique à vontade, minha querida. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite, igreja. Boa noite. É um prazer enorme nós estarmos aqui. Meu nome é Renê Santos, sou pastor, juntamente com a minha esposa, a missionária Jaqueline. Somos missionários da Junta de Missões Nacionais. E a nossa alegria é nós compartilharmos durante esses dias aqui na cidade de Araçatuba, em São Paulo, e por tantos lugares que esse Brasil nós temos passado. E agradecemos também porque nós trazemos um abraço, praticamente 700 missionários espalhados nesse Brasil. E uma das coisas que eu tenho sempre falado nesse final de semana é a respeito das crianças. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17, também diz a respeito das crianças, quando Jesus estava presente. Deixai vir as crianças, porque dela é o reino dos céus. E não proíbam essas crianças, pois aqueles que praticamente nós lembramos que as crianças que Jesus tem falado e afirmou, dizendo como verdade, que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então as crianças que vieram aqui à frente, nós estávamos realmente acompanhando, é a alegria de conhecer as crianças, principalmente o pastor Silvio, sua esposa, a irmã Andréia e a sua filha Melissa, no qual estavam presentes lá no sábado. E é uma alegria em nossos corações ver as crianças aqui na frente. Nós somos gratos no nome de Jesus. Então vou passar a palavra para a missionária Jaqueline, vai dar a continuação e a mensagem em nome de Jesus. Vamos estar de pé, vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus. Oremos. Pai querido e amado, grandioso é o Senhor, porque o Senhor Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o Deus do impossível. As coisas têm ocorrido, acontecido no momento certo, na hora certa. E nós somos gratos ao Senhor por estarmos presentes nesse momento aqui na Igreja Batista Araçatuba. Ó Deus, obrigado pelos irmãos, pelo acolhimento, ó Deus, ao recebermos, ó Deus, ali desde o hotel até aqui o templo. Nós agradecemos ao Senhor, porque a direção tudo vem do Senhor. Que nesse momento, ó Deus, tu colocas, ó Deus, a palavra, ó Deus, na boca da minha esposa, a missionária Jaqueline, nas tuas mãos, ó Pai, nesse momento, e que nessa noite ela seja como instrumento de Deus, mais uma vez, para compartilhar conosco a tua palavra. Abençoe, ó Deus, e nos dá a tua palavra nesta noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. É uma alegria enorme. E aí eu falo igual as crianças da minha terra, é uma alegria gigante poder estar com os irmãos aqui e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Depois dessa propaganda toda eu fico até com medo, né? Porque se por acaso eu falar alguma coisa que vocês não gostarem, o pastor vai estar numa situação difícil. Mas a gente sabe que é o carinho do povo de Deus e o nosso desejo é servir ao Senhor. Nós temos buscado colocar a nossa vida diante do Pai para que Ele nos use
porque nós somos instrumentos dele, apenas instrumentos. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Por isso nós damos toda a glória e toda a honra ao Senhor, nosso Deus, e a Jesus Cristo, seu Filho amado, que tem o nome que é sobre todo nome. A gente está vindo de uma maratona muito intensa de trabalho, de atividades. A gente, no mês de junho, visitou várias igrejas no Brasil afora, na Bahia, em Minas, e viajando na mobilização, trabalhando na mobilização, trabalhando, despertando as igrejas para a realidade das crianças. Entramos no mês de julho, e julho, como é mês de férias, também é o tempo do projeto missionário Jesus Transforma. E nós então trabalhamos junto com as equipes missionárias em 5 frentes de trabalho, com o projeto Jesus Transforma Crianças. Tivemos projeto missionário na Paraíba, tivemos projeto missionário em Mossoró, em Rio Grande do Norte, em Natal, a capital do Rio Grande do Norte, em Vila Velha, no Espírito Santo, e agora na última semana na comunidade, na favela do Caramujo, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vem de uma maratona intensa de trabalho, de evangelização, de formação de líderes, e a gente às vezes vai cansando um pouquinho, né? Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor é aquele que renova as nossas forças, e aqueles que esperam no Senhor não se cansam, mas o Senhor vai renovando, restaurando a nossa vida. E o que eu desejo nessa noite é que o Senhor fale ao seu coração uma vez mais, e que o Espírito do Senhor possa mostrar a você quantas coisas a gente precisa fazer, mas principalmente o que a gente precisa ser para que uma nova geração possa ser formada. Nós estamos vivendo um tempo em que a nova geração, as crianças e os adolescentes, têm vivido os perigos da era moderna. E o quanto nós podemos nos posicionar e o quanto nós devemos nos posicionar diante disso. Então, à luz da palavra de Deus, eu quero refletir com você sobre a ameaça à nova geração. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1. E nós vamos ler os versículos de 8 a 22. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, o capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 8 ao versículo 22. Todos já abriram? Vou pedir que você acompanhe na sua Bíblia. Eu tenho aqui a minha versão, que é a nova versão internacional, mas se você tiver com uma versão diferente, não tem problema, é só você acompanhar na sua Bíblia. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte.
Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Até aí. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você vai lembrar que o povo de Israel foi parar no Egito por causa da grande fome que houve alguns anos antes. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos e foi crescendo no Egito. Deus foi bondoso para com José e Deus o abençoou ali no Egito. Um dia, quando José estava na prisão, ele teve um sonho, e esse sonho então... Aliás, quando ele estava na prisão, alguns trabalhadores de Faraó tiveram um sonho, e esse sonho então foi interpretado por José. Havia nele a expectativa de que alguém se lembrasse dele, falasse dele e tirasse ele daquela prisão. A vida de José não foi muito fácil. Desde quando ele foi vendido até quando ele foi parar lá no Egito, a vida dele não era fácil. E num momento Deus se lembrou de José, quando um daqueles trabalhadores de Faraó disseram que havia na prisão um homem que interpretava sonhos. Faraó tinha tido um sonho de que haveria então 7 vacas gordas e 7 vacas magras. A José foi apresentado esse desafio para que ele interpretasse o que significava isso, porque ninguém mais poderia fazer. E então José, recebendo de Deus a revelação para aquele sonho, ele entende que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome que assolariam a terra. E então, no período da grande fartura, José ajudou o Egito a enriquecer. E o Egito começou a armazenar muitos grãos e muitas coisas, muita riqueza. E quando terminou os 7 anos de fartura, iniciou-se então os 7 anos de fome e de miséria. E por causa disso, as pessoas iam até o Egito para buscar o alimento, para buscar a comida. E também para o Egito foi aqueles irmãos que tinham vendido José alguns anos antes. Você deve lembrar bem dessa história. E ali naquele reencontro, José então trabalha para que se reconcilie com seus irmãos. E aí quando ele se revela para seus irmãos, ele manda chamar toda a família de seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos. E ali eles começam a viver no Egito. Faraó dá para a família de José um lugar que era especialmente reservado para a criação de gado, porque eles eram pastores de ovelhas e de animais, e eles ficam ali naquela região do Egito e começam a crescer. Se você ler o texto bíblico, no finalzinho do capítulo de Gênesis, você vai perceber que José foi grandemente abençoado e a riqueza do Egito, as riquezas do Egito foram construídas em cima da grande sabedoria que Deus tinha dado para esse homem. Porque conforme os anos de miséria foram avançando, as pessoas tinham que vender suas coisas, os seus bens, os seus animais, as suas terras para o Egito em troca de comida. Então o Egito se tornou uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação riquíssima. Porque um administrador do povo de Deus estava ali naquele lugar. Morre José. Morre toda aquela geração, morre aquele faraó que tinha respeito e temor ao Deus de José. Morre toda aquela geração e nasce uma nova geração no Egito. Uma geração que começou a olhar para o povo de Israel não como aliados, não como pessoas que estavam ali para abençoar aquela terra. Eles começam a olhar para o Egito, para o povo de Israel, como um povo que ameaçaria essa nação. E aí eles impõem sobre o povo de Israel grande escravidão. O que eu quero trazer para você, situalizando você no contexto histórico do que estava acontecendo quando a gente lê o texto? Porque isso traz para nós a realidade do que está acontecendo hoje para nós, povo de Deus, igreja do Senhor. Ao longo dos anos que o cristianismo vem construindo a sociedade, o mundo tem sido abençoado pelo cristianismo. O mundo tem sido abençoado pelo povo de Deus, que tem construído nações, que tem abençoado, que tem sido povo de Deus, bênção de Deus para o mundo. Mas esse mesmo mundo, ele tem olhado agora para o povo de Deus como uma grande ameaça.
Se você olha para as grandes nações, as maiores nações poderosas, que foram poderosas e ainda são, você vai perceber que a marca delas é que elas são nações cristãs, mas que começaram a se tornar uma ameaça para a nossa sociedade. E aí, meus irmãos, quando a sociedade começa a se sentir ameaçada, ela começa então a trabalhar para destruir um povo. Se você quer destruir um povo, destrua as crianças. E foi isso que Faraó percebeu. Faraó percebeu que se o povo de Israel estava crescendo, se multiplicando, se tornando forte, ele teve medo da ameaça desse povo. E aí então o que ele decidiu? Vamos matar as crianças. Se a gente mata as crianças, se a gente destrói a infância, a gente controla o crescimento desse povo. E nós vamos ficar livres da ameaça. E o que eu quero desafiar você nessa noite é refletir sobre 3 coisas importantes sobre os perigos para a nova geração desse tempo. O primeiro deles é perceber os perigos impostos pelos faraós dessa geração. Nós estamos vivendo muitos anos depois do que essa história aqui. Pelo menos 3.000 anos depois. Mas ainda hoje, nós temos assentado nos tronos desse tempo moderno, faraós que têm imposto perigos para as crianças dessa geração. E os perigos que os faraós desse tempo têm colocado não são mais como aquele: matem as crianças literalmente com a espada, ou na hora que elas nascerem, enforca as crianças e mata elas no nascimento. Não. Os perigos hoje eles são muito mais sutis, mas eles são reais e eles destroem a infância. E se destrói a infância da criança, se destrói a infância das nossas crianças, a ameaça ao povo de Deus é real. E eu quero então que você pense num perigo, que ele é muito sutil, mas ele está muito presente. E um dos faraós desse tempo se chama hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? É uma marca dessa geração. É o prazer pessoal, a busca pelo prazer pessoal. É quando o homem, a pessoa, coloca a si mesmo na frente de tudo. E por causa do hedonismo hoje se mata. As pessoas só pensam em si. Talvez você escuta muitas vezes na televisão ou vê notícias na internet de pessoas que brigam no trânsito e sem o menor constrangimento matam o outro. Por causa de uma discussão de trânsito. Porque o outro não tem importância. O que importa é a minha opinião, o meu posicionamento. A gente tem visto famílias sendo destruídas, casamentos sendo desfeitos, porque não se pensa no outro. O importante é o meu prazer. O importante é a minha felicidade. E em cima desse faraó moderno, que é o hedonismo, a gente tem uma frase que é muito comum: o importante é ser feliz. Mas será que ser feliz em cima da tristeza e da miséria do outro é um padrão cristão? E nós estamos vendo as crianças crescendo dentro desse contexto, onde nós estamos criando muitas vezes verdadeiros reizinhos dentro de casa. Não estamos criando crianças para serem a imagem e semelhança do Senhor. Estamos criando crianças que colocamos delas toda a prioridade, toda a expectativa de uma família. Colocamos na criança todo o egoísmo, todo o egocentrismo, e ela cresce achando que ela é única. E que não existe outra pessoa. E que então ela pode ser o centro do universo. Mas se você conhece alguma criança assim, você pode ter certeza que ela é assim. Porque alguém tem criado essa criança assim. É o hedonismo. E aí tem o problema do hedonismo gospel. Aquilo que eu costumo dizer, né? Se é que existe o hedonismo gospel, mas aquelas canções que a gente vai cantando, né? E tem uma que ela é o clássico do hedonismo gospel. Sabe aquela música que fala que a minha vitória tem sabor de mel? Você que me viu sentado aí, me viu prostrado, me viu sofrendo, agora você vai me ver no palco e você vai perceber que a minha vitória tem sabor de mel. Ou seja, a minha vitória é saborosa, vai ser amargo você olhar, mas para mim ela vai ter sabor de mel. Isso é hedonismo. É hedonismo. Deus não nos dá vitórias para a gente ficar exibindo para as pessoas. Deus nos dá vitórias para nós glorificarmos o nome dEle. Mas nós temos visto pessoas se colocando como mais importante.
E aí vem algumas seitas, algumas religiosidades, algumas filosofias que colocam o homem como centro de tudo. Só se esquecem de dizer que esse homem é pecador e que precisa da graça de Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: ah, não, Deus, você, o ser humano, há um Deus em você, você é o seu próprio Deus. Esse é um faraó do tempo moderno. Mas existe um outro faraó do tempo moderno. O faraó do consumismo e do materialismo. O consumismo e o materialismo andam juntinhos um do outro, porque o consumismo é aquela tendência da gente comprar, 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 e o materialismo é aquela tendência da gente ter, ter e ter. A gente não tem mais visto a valorização do ser, mas do ter. Se a pessoa tem um carro do ano, aquele dos mais caros possíveis, então a gente acha que aquela pessoa é uma pessoa boa. Porque o ter tem sido mais valorizado do que o ser. Isso é a marca do materialismo e do consumismo da nossa época. Eu sou do tempo em que as crianças, elas tinham duas opções na vida. Se fosse menino, ia usar quichute. Se fosse menina, ia usar conga. Não tinha outro caminho. Hoje em dia as crianças querem calçar tênis que custam 250, 300, 400, 600, 700 reais. Eu sou do tempo em que o telefone era com a ficha. E a gente ficava na fila esperando alguém acabar os seus 3 minutos, que era o tempo que levava uma ficha, para poder a gente ligar. E às vezes sempre tinha um folgado que estava lá, o tempo dele ia acabar, e ele perguntava: você não tem uma ficha para me emprestar? Eu sou desse tempo, você também deve ser. Hoje em dia o sonho das crianças é terem o iPhone 7. Telefone de última geração. O consumismo, o ter, o ter, o ter. Às vezes a criança chega em casa e fala: pai, mãe, eu quero tal brinquedo. Agora é o tal celular, né? Mas ainda existem crianças que pedem brinquedo. E aí você economiza o ano inteiro para comprar o bendito daquele brinquedo para a criança. E quando você dá, ele brinca 2, 3 minutos e já está pensando em outro. Ele quer um tênis que custa 700 reais. Aí você vai lá, parcela o bendito do tênis em 20 vezes. E quando você está acabando de pagar o tênis, ele já nem tem o tênis, ele perdeu, porque ele já viu que o colega tem outro muito mais moderno, ele já quer aquele outro. E nós começamos a criar uma estrutura de vida familiar para sustentar esse faraó moderno. Porque não está bom, a gente quer sempre ter, ter e ter. E a gente começa a criar uma estrutura e a gente começa a trabalhar cada vez mais para poder sustentar essa estrutura. E aí sabe o que acontece? Pais e mães não têm mais tempo para filhos. As crianças crescem sem referência, porque os filhos vão sendo criados por babás, por creches, por escolas de tempo integral. Porque nós alimentamos uma estrutura secular de consumismo, onde os bens de consumo são fundamentais. E a gente, para manter esse padrão, a gente precisa trabalhar cada dia mais para manter esse padrão. Agora, o que é pior é quando o faraó do consumismo e do materialismo, ele está dentro da igreja, que é aquele consumismo e aquele materialismo gospel, onde a gente vem para a igreja não para servir, mas para ser servido. A gente quer que alguém cante as músicas que a gente gosta, porque se canta um tipo de música num estilo que a gente não gosta, a gente fala: eu não gosto desse tipo de música não, eu não me agrado disso, vou procurar uma outra igreja que eu me sinto melhor, porque ele pensa que o culto está sendo preparado para ele, para aquela pessoa. A gente tem também aquele movimento assim: se o meu departamento infantil é aquele que tem a baita de uma estrutura, então as crianças vão estar lá. Mas se tem uma estrutura simples, uma estrutura que atenda a necessidade daquela localidade, não tá bom. E a gente começa a comparar: poxa, a igreja tal tem tantos mil membros, igreja tal tem tal estrutura. E a gente começa a trabalhar como igreja para ter a mesma estrutura que as igrejas do momento têm, as mega igrejas. E aí a gente começa a ver as conferências que vão ensinar para a gente como ser uma mega igreja. E aí a gente vai aprender como tem que ser uma mega igreja. E tem gente que chega ao ponto de vestir a mesma roupa que o líder da mega igreja tem.
Bens de consumo, consumismo. A gente precisa ter um local onde as pessoas vão ser bem tratadas, porque afinal de contas, nós estamos vivendo num tempo onde o consumidor precisa ser agradado. A mensagem precisa ser aquela que vai deixar todo mundo confortável. Mas isso não é bíblico, meus irmãos. Não é bíblico. O consumismo, o materialismo, ele não é bíblico. A palavra de Deus nos ensina que nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir, para entregar a nossa vida à causa do Senhor Jesus e sermos para Ele verdadeiros instrumentos de adoração e de culto, de celebração. E o culto, ele não acontece apenas no templo, quando está a grande multidão reunida. Nossa vida precisa ser uma vida de cultuar ao Senhor. Mas os faraós desse tempo não têm permitido. E aí nós vamos ensinando para as crianças que o ter é mais importante do que o ser. A gente gasta fortunas com coisas que são inúteis, que quando a gente morrer vai ficar tudo aqui para os nossos herdeiros brigarem. E aí eu quero fazer uma pergunta para você e eu não quero que você me responda, mas que você responda na sua mente diante de Deus. Quanto tempo você já gastou com Deus em oração pela salvação do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho, das crianças da sua família? Talvez você ore constantemente pela faculdade que ele vai estudar, pelo emprego que ele vai ter, por condições para você conseguir pagar uma boa escola. Mas independente de que profissional ele seja, será que ele vai ser uma pessoa segundo o coração de Jesus? Os faraós desse tempo estão trabalhando para tirar as crianças da presença do Senhor. E o consumismo, o materialismo é um grande faraó poderoso e que engana facilmente a gente e destrói a infância das nossas crianças. As crianças hoje não têm mais prazer em jogar bola, em brincar de pique-bandeira, em correr. As crianças hoje estão concentradas na televisão, no tablet, nos videogames, porque nós estamos alimentando e fortalecendo a marca dessa geração digital. Existem alguns outros faraós do nosso tempo moderno. E um desses faraós é o relativismo. O relativismo é quando nos falta valores absolutos. Se eu perguntar para você o que é um valor absoluto na sua vida, você sabe dizer quais são seus valores? Valores que você não negocia, que você não abre mão. Quais são os valores absolutos da sua vida? Eu tenho alguns valores. Para mim, família é um valor absoluto. É um valor absoluto, porque a palavra de Deus me ensina assim: pai, mãe, filhos. É uma família. Se não tem filhos, é o marido e a mulher, é uma família. Porque é isso que a minha Bíblia me diz, que a primeira família foi feita de um homem e de uma mulher, Adão e Eva. Depois vieram os filhos. Mas na sociedade de hoje, família é um valor negociável, relativo. Na década de 40 e 50, os baby boomers, família era valor absoluto para a sociedade. O pensamento daquela geração era trabalhar, casar, ter filhos, construir família. Veio a geração seguinte, a geração X, junto com ela o movimento hippie e a sociedade alternativa. O pensamento daquela geração era: podemos ter outros modelos de família. O slogan que eles carregavam: faça amor, mas não faça guerra. Então podemos ter uma forma alternativa de viver o amor que não o casamento. Vem a geração Y, os nascidos a partir de 1980 e na década de 90. E a pergunta é: por que precisamos ter família? Começam os divórcios aceleradamente, produções independentes, novas conjugações familiares. Vem a década, o início do ano 2000 com a geração Z. E junto com a geração Z vem a seguinte afirmação: não existe modelo de família. Então o Estado chancela isso. Até então, família estava definido na Constituição o que é ser família. Hoje, o Estado chancela que não existe modelo de família. Podemos ter várias conjugações e essas conjugações familiares são reconhecidas pelo Estado e recebem o aval do Estado para ser família. Ou seja, recebe do Estado a autorização para se desconstruir os valores absolutos de uma sociedade.
vem a geração alfa, os nascidos em 2010 em diante, que tem no máximo 7 anos de idade, a geração de muitas das crianças que aqui estão. E além de não existir modelo de família, afirmativa qualquer modelo pode ser família. Vamos incentivar. Então agora o Estado não apenas permite e autoriza qualquer tipo de família, como ele incentiva novos modelos e novas construções familiares. Faraós do nosso tempo moderno. Valores relativos. Família hoje é um valor relativo. Como outros. Eu lembro que meu avô, quando ele falava algumas coisas pra gente, e que quando eles iam tratar de negócios, e meu avô, ele mexia com pedras preciosas, ele foi lapidador de brilhantes, e quando ele ia fazer negócio com os brilhantes, lá na lapidação onde ele trabalhava, quando eles iam fazer um acordo, ele tirava um fio do bigode e dava como garantia daquele negócio. Um aperto de mão selava o negócio. Porque a honestidade era valor absoluto da sociedade. Hoje em dia, nem contrato assinado em cartório registrado com 1000 testemunhas é o suficiente. E se você acha que a corrupção é um mal apenas de Brasília, você está muito enganado. A corrupção está emaranhada na população brasileira, na nossa gente. Quem está lá em Brasília é um reflexo de quem nós somos enquanto povo. E isso é lamentável, porque a desonestidade, ela está presente na nossa vida diária, porque nós não temos mais a honestidade como valor absoluto. São os faraós do nosso tempo: hedonismo, consumismo, materialismo, relativismo. Tudo isso são faraós que estão ameaçando as crianças do nosso tempo. E nós precisamos perceber os perigos que isso traz. Que tipo de educação, de formação nós estamos dando para as nossas crianças? Em segundo lugar, eu quero mostrar para você nessa noite o exemplo de Sifrá e de Puá. Você já tinha ouvido falar dessas duas mulheres na Bíblia? Pouco se fala dessas duas mulheres, né? Elas eram parteiras. E o ofício delas era trazer crianças ao mundo. E o exemplo dessas mulheres nos traz a importância de temer a Deus e não se dobrar diante dos faraós. Elas se colocaram em perigo. Porque o faraó naquele tempo, ele não era apenas o rei do Egito, ele não era apenas um líder político. Ele era considerado como o próprio Deus. Os faraós para o Egito, eles eram considerados como divinos, como eternos. Eles eram a luz do Egito, como eles eram descritos. A ordem de Faraó, a fala de Faraó, ela tinha um valor absoluto para aquela sociedade da época. Então, desobedecer, descumprir a ordem de um Deus, como ele era considerado, era colocar a sua própria integridade em risco. Porque o simples descumprimento da ordem de um faraó era o suficiente para morrer. E o faraó tinha dado ordem às parteiras: matem as crianças. Mas elas preferiram temer a Deus e desobedecer às ordens do faraó daquele tempo. Você está disposto a colocar a sua vida em risco para defender as ordens de Deus? Vamos ser honestos, meus irmãos. O quanto nós temos levado a sério a vida cristã? Quanto tempo da sua vida você tem gastado incentivando a criança da sua casa a ler a palavra de Deus e ler a palavra de Deus junto com uma criança? Uma criança não vai orar mais do que os seus pais oram, porque ela só vai orar se ela vê pai e mãe orando. Você dizer para ela: você tem que orar. Mas se ela não vê você orando, a oração para ela vai ser apenas um ritual, que ela aprende e ela se submete enquanto ela ainda não tem condições de falar e de viver por ela mesma. Mas quando você incentiva a criança a orar, e você ora com a criança, pela criança e junto com a criança, ela vai entender a oração como algo natural da vida dela, de que Deus escuta a oração do seu povo. Se seu filho e sua filha vê você lendo a Bíblia, ele vai entender que na sua casa, a Bíblia, ela é importante porque é a palavra de Deus. E na sua casa você dá ouvido à palavra de Deus. Você se colocar contra o mundo e temer ao Senhor.
E quando a gente teme ao Senhor, a gente desenvolve ações práticas no dia a dia. E as crianças, elas são especialistas em seguir modelos. Às vezes a gente gosta de dar ordem às crianças, e elas obedecem porque alguém está mandando, não porque elas querem fazer. Mas vai chegar um momento em que elas só vão realmente cumprir se aquilo se tornou um valor na vida dela. Se foi um valor construído, estabelecido, então ela vai continuar cumprindo isso. Eu tenho visto muitos pais que não valorizam o tempo que as crianças passam na escola bíblica dominical. E eu escuto muito assim: ah, não, meu filho já acorda cedo todo dia para ir para a escola. O coitadinho tem que levantar todo dia cedo. Chega domingo, ele está tão cansado que eu prefiro deixar ele dormir um pouquinho mais. E aí eu não tenho coragem de acordar ele para vir na escola dominical. E eu faço aquela cara de paisagem e digo assim: minha irmã, meu irmão, daqui uns anos, seu filho... Você vai querer que o seu filho vá para a igreja, porque ele vai entrar na adolescência. E junto com a adolescência os conflitos vêm. Principalmente os choques entre a realidade social e aquilo que a palavra de Deus diz. E você vai querer que o seu filho venha à igreja e ele vai dizer: não, eu estou cansado, eu não quero ir. Ele vai dizer: não, hoje não. E sabe o que vai acontecer? Você vai vir aqui e vai pedir para orar pelo seu filho, porque o seu filho está afastado da igreja. Porque estudar a palavra de Deus e estar na casa de Deus não se tornou para ele um valor. Se você está pensando que a sociedade desse tempo está trabalhando a favor da igreja, você está muito enganado. A sociedade desse tempo, os faraós dessa geração, estão trabalhando contra a igreja de Jesus Cristo. E se você der ouvidos aos faraós desse tempo e cumprir as ordens dele, você vai estar permitindo que a sua família e as crianças da sua família sejam destruídas. Essa semana, como eu falei para vocês, a gente estava trabalhando num projeto missionário lá no Caramujo, na favela em Niterói. E eu conheci duas meninas, Evelyn e Gleice, 15 anos e 19 anos. A de 15 anos com um bebê de 3 meses no colo. A de 15 anos com uma criança de 4 anos. Ou seja, gravidez aos 15 anos é normal. Os filhos são filhos de traficantes, que não ajudam em nada. E jamais elas vão ter coragem de procurar a justiça, conselho tutelar, ou seja lá que for, que órgão for, para que eles venham a cuidar delas. Porque não vai cuidar daquelas crianças. Mas quando você vai olhar para a vida dessas meninas, eram meninas que tinham pais que frequentavam a igreja, mas também eram pais que viviam em pecado, longe do Senhor. Iam na igreja buscando os milagres, buscando as bênçãos, buscando as orações, mas em casa eram pessoas extremamente cruéis. Violência doméstica era algo natural na vida dessas meninas. Elas descreveram as violências pelas quais elas passaram. Qual é a resposta que essas meninas estão dando? Sofrimento. E elas foram acolhidas pelo tráfico. E no tráfico elas encontraram o que elas achavam que era amor. E hoje elas percebem que aquilo não era amor. Amor não é algo que elas descobriram nem em casa, nem naquele que prometeu mundos e fundos para elas em troca de algumas horas de prazer e não de amor. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo um tempo em que as crianças estão tendo contato com as drogas aos 10 anos de idade. Isso não acontecia na década de 90. Na década de 90, o contato contato com a droga, não só com o tráfico, mas contato com a droga, era por volta dos 15 anos de idade. No começo dos anos 2000, o contato com as drogas começava aos 12 anos. Agora, nesse tempo, o contato com as drogas começa aos 10 anos de idade. E não pense você que a droga é um problema apenas da capital. Ela está em todas as cidades. Nós fomos para um projeto missionário lá na ilha de Marajó, interior do Pará, 19 horas depois de Belém, de barco. Lá tem drogas. Drogas não estão apenas na comunidade de classe baixa, entre os pobres. Drogas estão presentes na vida da classe média e da classe alta. É um problema social.
Drogas hoje não estão apenas naquele lugar dominado pelo tráfico. Está dentro das escolas. Um colega que oferece para experimentar. São os faraós do nosso tempo. E nós precisamos temer a Deus e não obedecer ao faraó desse tempo. E sabe como é que a gente cuida das crianças para que elas não tenham contato com a droga? Não é dizendo para ela que a droga é ruim, mas é criando em volta dela os fatores de proteção. O cuidado, o acolhimento, o diálogo, o ensino, os limites que a gente precisa estabelecer. Às vezes, meus irmãos, a gente liga a televisão na nossa casa e a gente permite que as crianças absorvam todos os conteúdos externos que estão aí. A gente deixa livremente. E existem alguns programas da televisão, algumas novelas e alguns outros programas que eu costumo comparar a uma lata de lixo. Pensa você assim, um lixo, uma lixeira, uma lata, que você coloca dentro da sua sala. E ali você vai despejando restos do almoço. Depois você vai e despeja todo o papel higiênico do banheiro. Você despeja o resto do jantar no meio da sala e deixa ali. E aquela lata de lixo vai ficando 2, 3 dias. Aquilo cheira mal, aquilo é ruim, aquilo contamina todo o ambiente, mas está ali, você não consegue tirar. E você fala, não, isso aí não presta, não é bom, mas está ali, você não tira. Alguns programas de televisão, algumas novelas são exatamente assim. Lixeiras que estão dentro do meio da nossa sala e a gente não tira. E as crianças estão convivendo com essa lixarada toda porque a gente está deixando. A gente está deixando que o mundo dite para elas como elas devem proceder. A gente vai deixando que as escolas ensinem para elas valores que não são bíblicos. E a gente se esquece que, enquanto pais, nós temos a responsabilidade de chegar e estabelecer os limites. E não permitir que o Estado diga como nós vamos criar as nossas crianças em casa. A responsabilidade da escola é ensino formal das letras. Educação se traz de casa. É de casa. Mas o que está acontecendo? Nós não estamos temendo a Deus. E por não temer a Deus, não temer os valores da palavra de Deus, nós temos nos curvado diante dos faraós desse tempo. Eu trabalhei algum tempo em escola. E infelizmente, alguns alunos, nem todos, mas alguns alunos, os que davam mais trabalho eram filhos de crente. E deveria ser ao contrário. Os filhos dos crentes deveriam ser aqueles que mais dessem exemplos. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Nós adultos temos ouvido o faraó e não temos temido a Deus. Essas mulheres, as parteiras, elas não se submeteram à voz de faraó. Elas sabiam que ficariam em risco. Elas sabiam que poderiam sofrer grande oposição. Mas elas não abriram mão daquilo que para elas era valor absoluto. Preservar as crianças de Israel. Porque elas amavam a Deus, elas temiam a Deus. E elas não queriam cair nas mãos do Altíssimo. Por isso, elas obedeceram a Deus e não ao faraó. Que tipo de compromisso você tem com Deus? Às vezes a gente quer que as crianças façam coisas que a gente não faz. Eu fiquei com pena das crianças aqui falando o versículo na hora, né? Porque às vezes a gente fica assim, fala. A gente quer que as crianças falem. Mas você já pensou que é aterrorizante para a criança ficar aqui na frente de uma grande multidão falando? É claro, a gente tem que ensinar sim a criança a falar o versículo, a não ter vergonha de vir à frente. É claro que a gente tem que fazer isso. Mas entender também que às vezes elas vão ficar com vergonha. Agora eu quero fazer um desafio para os adultos. Qual adulto que quer vir aqui na frente e citar pelo menos 5 versículos? De cor e com endereço. E falar o endereço igual eles falaram, no início e no final. Hebreus 11:1. E aí fala o versículo e no final dá o endereço de novo. Eu quero saber quantos adultos aqui têm a coragem de vir aqui na frente e falar sozinhos 5 versículos. Porque vocês são adultos, então um só não basta. Para a criança um já está suficiente, mas adulto, o tempo que os irmãos têm de igreja, pelo menos 5 versículos já tem que saber de cabeça. Você tem essa coragem? Às vezes nós não sabemos 1 ou 2 versículos de cor. Mas a gente quer que as crianças saibam. Às vezes nós não gostamos que as crianças mintam. E a gente briga com elas, coloca elas de castigo, bate nelas. Mas a gente mente. E muitas vezes ela vê a gente mentindo.
A gente não gosta que as crianças sejam desonestas na escola, pegando alguma coisa do amigo ou colando na escola. Mas muitas vezes nós somos desonestos nas nossas atitudes. E a honestidade, ela não está apenas nas questões financeiras. É a honestidade nas nossas ações, nas nossas práticas. A integridade, ela é completa. Às vezes a gente acha que ser honesto é só quando a gente está pensando em dinheiro. Não. A honestidade nas nossas ações. Quando alguém me conta uma coisa e a pessoa diz assim, olha, eu gostaria que você guardasse isso com você. E eu digo para ela, eu vou guardar. Mas ela vira as costas e eu vou e compartilho e aí fala assim, eu quero falar uma coisa para você orar. Ainda usa oração, né? E aí passa para frente aquilo que a pessoa pediu. Isso é uma desonestidade. Você foi desonesto com aquele que te pediu confiança em alguma coisa. E aí a gente vai deixando que essas coisinhas pequenas vão acontecendo na nossa vida. E as crianças, elas estão, observando o nosso exemplo. Elas não estão vendo em nós o discurso alinhado com a vida. Precisamos voltar os nossos corações ao Deus eterno, pedir perdão pelas nossas falhas e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, me faz ser uma pessoa íntegra, porque me importa temer ao Senhor e não ao faraó desse tempo. Hoje em dia a gente está vivendo um tempo do discurso politicamente correto. E aí a gente vai aceitando as coisas erradas para não criar polêmica. E a gente está vendo uma igreja que está se omitindo diante daquilo que está errado na nossa sociedade. Nós devemos ser povo de Deus, porque nós temos uma função profética diante da nossa nação. E quando eu falo de função profética, não é falar sobre o futuro, adivinhar futuro, não é no sentido pentecostal da coisa. Quando eu falo de uma função profética, qual era a função do profeta? Era anunciar as coisas de Deus, mostrar ao povo a seriedade de viver com Deus e chamar o povo ao arrependimento. Essa é a voz profética. E nós como igreja devemos fazer isso. Chamar as pessoas ao arrependimento e à vida em Jesus. Temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus e não obedecemos à voz dos faraós desse tempo, nós estamos salvando as crianças de uma geração toda perdida. Em terceiro e último lugar, nós precisamos trabalhar para preservar a vida das crianças. Aquelas parteiras, elas trabalharam para preservar as crianças hebreias, ou as crianças judias ou israelitas, se assim você preferir. Elas não poderiam ver a morte das crianças. Elas trabalhavam para cuidar que os meninos de Israel pudessem ter um futuro. Trabalhavam para preservar a infância e a vida das crianças. Depois, quando você vai caminhando com o texto, você vai vendo nos capítulos seguintes que Faraó, quando percebeu que as parteiras estavam preservando a vida das crianças, ele teve uma outra ideia. Já que não matou no ventre, já que não matou no nascimento, então vamos matar no Nilo. Joguem as crianças no rio. E a gente vai ver que Joquebede preservou a vida de Moisés. Ela não jogou o menino para morrer afogado no rio. Ela fez um cestinho de junco e colocou Moisés, e você conhece bem essa história. Nós vamos ver que a princesa, a própria filha de Faraó, quando viu o bebezinho no cesto, ela poderia dizer, hebreu, joga dentro do rio e deixa morrer. Não, ela preservou aquela vida. Ela pegou aquele menino e falou, eu vou cuidar dele como se fosse meu. Meus irmãos, nós precisamos de pessoas nesse tempo que trabalhem para preservar a vida das crianças. E não apenas a integridade física delas, mas também preservar a integridade moral e emocional das nossas crianças. A infância tem sido ameaçada ainda no ventre. Há movimentos que estão trabalhando pelo direito das mulheres a abortarem. Eu não posso ser a favor de uma coisa dessa, mesmo sendo mulher. Porque não se pode dar a alguém o direito de matar uma criança que ainda está no ventre, independente de que motivo for. Não se combate, por exemplo, uma violência que às vezes a mulher sofre, matando a criança, cometendo uma outra violência. Não se conserta isso. Porque às vezes as pessoas dizem, mas foi vítima de estupro, o filho é fruto de um estupro. Foi uma violência terrível, e eu imagino a dor e o sofrimento dessa mulher. Mas nós não vamos consertar o que aconteceu com ela, matando uma criança. A dor não vai diminuir. Precisamos sim cuidar dessa mulher, cuidar das dores que foram tocadas no seu coração e na sua alma.
mas não é matando as crianças. Então eu não posso admitir que um crente, alguém que foi lavado no sangue de Jesus, seja adepto dessa ideia de que aborto é algo permitido. Nem em casos terríveis. Precisamos preservar a vida das crianças, porque a vida não pertence a nós, a vida pertence ao Senhor. Eu não posso admitir e conceber a ideia de que num país como o nosso, 18 mil crianças por dia continuam sendo vítimas de violência. 18 mil crianças. Só no dia 30 de julho, hoje, enquanto você está sentado aí, 18 mil crianças foram vítimas de algum tipo de violência. Dados do governo federal. Precisamos preservar a infância. Há pouco tempo atrás, a gente ouviu o relato de uma das missionárias que trabalha com a gente em missões nacionais. Você sabe que a Cristolândia, lá em São Paulo, ela trabalha para resgatar adultos da situação de vício e de dependência química. A gente não atendia crianças lá na Cristolândia em São Paulo. Não atende. Não atende. Porque existe uma legislação que nos impede a isso. Mas um dia, uma das nossas missionárias estava lá na Cristolândia, no centro de São Paulo, e entrou uma menina de 9 anos de idade. E eu não quero descrever como que ela chegou lá para não causar transtorno e incômodo a algumas crianças que ainda estão aqui, ou alguns adolescentes. Mas para você ter uma ideia, a menina estava toda suja e toda machucada, completamente machucada, porque ela havia sido dada em pagamento, em troca de algumas pedras de crack. Recebemos uma outra missionária pedindo ajuda. Trabalha numa das cidadezinhas do interior aqui do estado de São Paulo. Missionária de missões nacionais. Sem saber o que fazer. Porque ela recebeu na igreja uma criança de 6 anos, com o rosto todo sujo, dos restos de um abuso que ela havia acabado de sofrer em troca de 2 pirulitos. Eu não consigo sucumbir à ideia de que crianças de 10 anos se joguem de um apartamento do 12º andar, porque ela tirou nota baixa na escola, e o pai, um homem rico de grandes posses, disse para ele que se ele tirasse nota baixa, ele não ia passar as férias na Disney. E aquele menino, com grande dor, não teve coragem de dizer para o pai que tirou uma nota baixa. Ele preferiu se jogar do 12º andar de uma janela num bairro riquíssimo do Rio de Janeiro. A infância está ameaçada. E o que nós estamos fazendo para preservar a infância das nossas crianças? Nós trabalhamos numa cidade no interior da Bahia, em que nós conhecemos o que é ter fome. Existem crianças que passam fome no nosso Brasil. Às vezes a gente fala da fome como algo muito distante da gente, né? Às vezes a gente fala para os filhos assim, não joga comida fora porque tem criança passando fome. Uma coisa é a gente falar, uma coisa é a gente ver algum programa de televisão, alguma reportagem, outra coisa é a gente ver a fome diante de nós. Entramos na casa de uma mulher que tinha vários filhos. E um pequenininho, de 4 ou 5 anos, o Micael, ele estava comendo um mingau, um branco, assim, uma pasta branca. E eu perguntei para ele, tá gostoso esse mingau? E ele disse assim, não. E eu perguntei para a mãe, o que tem nesse mingau? Farinha e água. Sabe aquela farinha que você faz farofa? É aquela farinha sem nada, com água. Ela fazia uma pasta e dava para as crianças comerem, para que eles não sentissem fome. Eu vi crianças que chegavam na nossa casa e diziam assim, eu vim aqui. E eu custei para entender que esse eu vim aqui queria dizer, me dê alguma coisa para comer. E quando eles chegavam, eles falavam, eu vim aqui. A gente abria a porta, eles sentavam e aí por ali ficava com a gente. Mas enquanto a gente não desse uma banana, uma maçã, um biscoito, um lanche, eles não iam embora. Eles ficavam o dia todo se a gente não desse nada para eles. Porque havia fome naquele lugar. Deus nos deu o privilégio de plantar uma igreja naquela cidade, uma igreja que era relevante. E uma das marcas da igreja ali era o cuidado que a gente tinha com as crianças. E a forma como a gente estava preservando a vida daquelas crianças. Abrimos um projeto social de reforço escolar, que acabou sendo de alfabetização, porque as crianças que iam para melhorar na escola, a gente precisava alfabetizar, porque muitas delas não sabiam nem ler e escrever. E muitas delas não conseguiam se concentrar porque elas iam com fome. Na escola não tinha merenda. Aí você vai me dizer, mas o governo federal manda o dinheiro, manda. Realmente manda.
mas ele não chega para as crianças. E a merenda não está lá no dia a dia delas. Aonde está, você não me pergunta, mas não está na mesa dos refeitórios das escolas. E elas chegavam na igreja com fome. E então nós pegamos o nosso projeto e fomos bater de porta em porta naquela cidade. Pessoas que nem eram crentes. E nós descobrimos uma padaria e fomos perguntar se eles poderiam dar os pães que sobram da fornada. Porque padaria, né, quem entende de padaria, faz a fornada, mas às vezes sobra pão. Às vezes faz a torrada e às vezes eles descartam ou faz farinha, alguma coisa. Eu fui lá pedir essas sobras de pão, para que pudéssemos ter o lanche das crianças diariamente no reforço. E quando ele olhou para aquela realidade, que alguém estava ali para cuidar daquelas crianças, ele disse: eu não vou mandar para vocês o que sobrarem. Vocês podem vir aqui diariamente e vocês vão pegar o pão que vocês quiserem, porque eu acredito que nós precisamos cuidar da infância. E nós estávamos ali, irmãos, missionários, mas é a Igreja Batista, você com a sua oferta, você com a sua oração, e que proporcionou que uma igreja fosse plantada naquela cidade. Uma igreja que ficou conhecida como a Igreja das Crianças. E quando alguém perguntava: que igreja você é? Ah, eu vou lá naquela igreja, a Igreja das Crianças lá da Missão Batista. Era assim que a igreja ficou conhecida, porque as crianças eram cuidadas, preservadas. Se preserva a infância, se preserva um povo. Mata-se a infância, mata o povo. Meu desafio para você nessa noite é olhar para as crianças sob um novo olhar. Às vezes a gente olha para as crianças e a gente só vê essas crianças como dando trabalho, dando despesa, né? Às vezes o orçamento do departamento infantil, o pessoal pensa em cortar, né? Porque gasta a beça papel. Parece que criança tem uma coisa com o lápis de fazer ponta, e os lápis não duram. E aí a gente tem que comprar às vezes lápis todo mês, e sempre tem algum irmãozinho que reclama: ah, que tanto lápis é esse que compra? E eles gastam papel higiênico, e gasta copo, porque vai no banheiro toda hora, bebe água todo minuto. E às vezes a gente fica incomodado com essas coisas. Criança entra no templo da igreja correndo, saltitando, falando alto, gritando. E a gente se incomoda. Mas a gente não se dispõe a ensiná-las como proceder na casa de Deus, como amar esse lugar. E a gente começa a criar um ambiente extremamente hostil às crianças. E elas não se sentem à vontade aqui. Mas a Bíblia nos ensina que Samuel, lembra do Samuel na Bíblia? Ele se sentia à vontade, ele dormia no templo, ele se sentia à vontade ali. E ali no templo, onde ele ficava à vontade, ele ouviu a voz de Deus. Nós precisamos criar um ambiente para que as crianças se sintam à vontade no meio de nós. Para que aqui, elas, estando à vontade, elas possam ouvir a voz do Senhor a falar com elas. Porque Deus fala com as crianças. E essa responsabilidade, irmãos, de criar esse ambiente acolhedor, de preservar as crianças e de cuidar delas e de livrá-las dos faraós desse tempo, não é apenas de quem trabalha no ministério infantil, que é a professora do culto infantil ou da escola dominical. É responsabilidade de todos nós. A igreja como um todo precisa ter esse cuidado, ainda que você não tenha a habilidade de ensinar as crianças. Eu entendo que nem todo mundo tem habilidade de ensinar crianças, mas todos nós temos que ter a responsabilidade de preservar, de zelar e de ensinar as crianças que o Senhor é Deus e de que Ele reina sobre nós. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Eu quero pedir que você ore, suplicando ao Senhor o perdão, se você reconhece que tem sido negligente com as crianças da sua casa. Você já orou pela salvação das crianças da sua casa, da sua família? Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, os amigos dos seus filhos. Você já orou pela salvação deles? Talvez você esteja tão preocupado com que escola que ele vai estudar, se ele vai passar ou não na USP, se ele vai ter uma boa casa, bom carro, roupas. Talvez você esteja tão preocupado com essas coisas e orando a Deus para ter todos esses recursos, para que seu filho tenha tudo isso. Isso é bom, mas não é o melhor. Talvez você nunca tenha orado pedindo que o seu filho seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero desafiar você nessa noite a orar ao Senhor, pedindo pelas crianças da sua família,
para que essas crianças tenham a sua experiência pessoal com o Senhor. Ore por eles, diga o nome, diga: Senhor, eu quero clamar a Ti em favor de tal, diz o nome. Permita que encontre com Jesus, que tenha uma experiência pessoal de vida, de relacionamento. E entregando o coração ao Senhor, independente da profissão que escolherem, sejam homens e mulheres segundo o teu coração, que vão fazer diferença nessa sociedade, que vão fazer diferença para a sua geração, que vão ser como a geração de Josué, que vai entrar para possuir a terra que o Senhor prometeu. Ore a Deus pelas crianças e peça perdão ao Senhor se você tem só pensado nas coisas materiais e não tem pensado no destino eterno que seu filho e sua filha vão ter. Não deixe para se preocupar com isso quando ele for jovem, quando ele for adolescente. Ore agora. Esse é o tempo das decisões. A criança que se decide cedo e é trabalhada no discipulado, ela vai permanecer com Jesus a vida inteira. Eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. Deus me chamou para missões aos 9. Ninguém nunca me achou numa cracolândia. Ninguém nunca me achou num lugar de prostituição, porque a minha vida não foi destruída, porque Deus me resgatou na infância. E eu estou dando meu testemunho pessoal para você, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu faço parte de uma pesquisa que aponta que 85% das crianças e dos homens, dos líderes, aceitam Jesus entre os 4 e os 14 anos. O Instituto Johnny Barna confirma isso, que a cada 100 pessoas, 85 aceitaram Jesus na infância. Precisamos investir na infância, meus irmãos. Então ore pelas crianças. Peça a Deus para te usar, a ser exemplo, a ser modelo. Para que a criança possa olhar para você e dizer: eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual ele. Porque você tem marcas de Cristo na sua vida. Eu quero pedir que você ore pelos projetos de missões nacionais que atendem as crianças. Nós temos o Lar Batista, lá em Palmas, no Tocantins, e Barreiras, na Bahia. Nós temos um colégio que, apesar de ser um colégio batista, é um colégio ainda mantido por missões nacionais para levar a mensagem de Jesus para crianças. Ore pelos professores e pela diretora do Colégio Batista de Carolina. Ore pela Cristolândia Crianças, lá em Guarulhos, a primeira unidade de crianças que pode atender crianças que já são dependentes químicas. Ore pelos projetos da Casa Viver. Casa Viver é um programa de prevenção às drogas, lá na favela de Costa Barros, no Rio de Janeiro. Ore pelas crianças que estão ali. A favela de Costa Barros é uma favela extremamente violenta, dominada pelo tráfico. Mas naquela casa estão crianças aprendendo não como usar as drogas ou como usar as armas. Elas estão aprendendo quem é Jesus. Ore pelas crianças da Casa Viver. Ore pelas crianças indígenas. Quantas delas não têm oportunidade de conhecer Jesus? Ore pelas crianças indígenas do nosso país. Ore pelas crianças ribeirinhas, isoladas, nos rios da Amazônia. Clame ao Senhor por elas. Existem missionários radicais que estão indo nessas comunidades alcançando as crianças. Peça ao Senhor para que o coração delas esteja aberto. Ore pelas crianças do sertão, tão sofrido com a seca, com a miséria, com a fome, onde a fome é moeda de manipulação política. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que o Evangelho chegue aos sertões do Brasil e que as crianças tenham possibilidade de ter futuro e esperança, porque Jesus está na vida delas. Ore pelas crianças dos grandes centros urbanos do Sudeste. Tantas oportunidades, tantos recursos, tantas possibilidades, mas a classe média ou a classe alta não tem sido suficiente para preencher o vazio. Então ore pelas crianças dos condomínios, das grandes casas fechadas em seus muros e portões. Ore pelas crianças que estão nas casas, nas cidades. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, como povo do Senhor, nós estamos colocando a nossa vida diante de Ti. Pedimos que o Senhor
possa abençoar a vida das crianças brasileiras e dar a elas a oportunidade de conhecer Jesus. Livra as crianças do nosso tempo, das mãos dos faraós dessa era, Deus. Daqueles que trabalham para matar a infância. Livra as nossas crianças da morte, das mãos do faraó desse tempo. Usa-nos, Deus, assim como o Senhor usou Sifrá e Puá, aquelas duas mulheres, para preservar a vida das crianças e deixá-las viver. Porque eram mulheres que temeram o Senhor. Faz de nós pessoas como Sifrá e Puá, pessoas que temem ao Senhor e por temer ao Senhor, lutam para preservar a infância e para guardar a salvo as crianças que precisam conhecer a Tua graça e o Teu amor. Abençoa-nos e usa-nos, Deus, é a nossa oração nessa noite. Renova as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso vigor, para que possamos continuar servindo a Ti e honrando ao Senhor com as nossas vidas. Abençoa a igreja que se reúne nesse lugar, que seja uma igreja cheia da Tua presença, cuja marca é a integridade, a honestidade, a celebração, o compromisso, a oração, a Tua palavra. E que por isso, Deus, por viverem no Senhor e com o Senhor, eles possam ver o Senhor fazendo os impossíveis aqui, Deus. Que eles vejam os milagres acontecendo, porque o Senhor é Deus. E o Senhor se revela ao Teu povo e se manifesta na vida daqueles que clamam e buscam pelo Teu nome. Amém. Abençoe essa igreja, para que ela cresça, se expanda. E crescendo, Deus, ela continue ampliando o cuidado e o zelo para com as crianças. Sim, abençoe esse lugar, o ministério dessa igreja, o pastor e sua família. Que eles tenham a visão do Senhor. Amém. Para esse tempo, para essa geração. Nós Te pedimos isso e colocamos as nossas vidas em Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Quero chamar o pastor aqui à frente.